Olá! Na videoaula de hoje faremos uma breve revisão das últimas 20 videoaulas nas quais tratamos de questões de ética aplicada, problemas de bioética, de zooética, roboética e assim por diante. O objetivo não é tanto repetir e simplesmente relembrar o que foi feito, mas problematizar a divergência normativa que existe entre diferentes enfoques que têm implicações claras no modo como diferentes pensadores e pensadoras defendem certas soluções para temas de ética aplicada. Bem, então, para começar, é importante lembrar que desde o início desse projeto das lições de ética, nós temos subdividido a ética enquanto reflexão filosófica sobre a moralidade em questões de metaética, questões normativas e questões aplicadas. Quando nós tratamos recentemente das abordagens a partir da ética contemporânea, nós então discutimos, e está aí indicado as lições, né? Se vocês quiserem rever, é sempre bom rever algumas lições. Discutimos problemas principalmente metaéticos, relacionados, por exemplo, à epistemologia moral, se existe conhecimento, se existem crenças justificadas em juízos morais verdadeiros ou não, é a posição cognitivista, que geralmente vem associada a um tipo de realismo também, né, que acredita, enfim, que esses juízos morais então representam estados de coisas, fatos morais, ou enunciam propriedades morais. E, por outro lado, tendências filosóficas que se opõem a essa perspectiva, que são não cognitivistas, são antirrealistas. Então, o que essas setas em azul estão indicando é que as questões metaéticas, como temos insistido então ao longo dessas videoaulas, elas têm um certo tipo de prioridade filosófica. Quer dizer, se uma pessoa quer sustentar um ponto de vista filosófico sobre algum tema moral cotidiano, deve ter claro quais são os pressupostos cognitivos, realistas, não cognitivos, antirrealistas, quer dizer, essas pressuposições metaéticas que são a base, então, da sua argumentação. É a partir de uma visão clara sobre esses problemas que podemos construir, então, enfoques normativos ou teorias normativas, éticas normativas. E nós vimos aí também, na ética contemporânea, em torno de 10 lições, onde nós tratamos de teorias consequencialistas, contemporâneas, por exemplo, o utilitarismo ideal de Moore, o utilitarismo de preferências de Richard Hare e Peter Singer, o utilitarismo da lista objetiva e até formas sofisticadas de consequencialismo que admitem uma pluralidade de portadores de valor intrínseco, não apenas o prazer, como no utilitarismo clássico, mas até mesmo certas noções que geralmente são consideradas deônticas, como, por exemplo, o respeito igualitário entre pessoas. Então, essas teorias consequencialistas, elas têm um tipo de aplicação aos problemas morais cotidianos que levam a um certo tipo de resposta a certos problemas éticos, morais, enfim, do dia a dia das pessoas, que são diferentes, por exemplo, se nós assumimos uma teoria deontológica. Já vou ilustrar a partir, por exemplo, de Singer, como esse é o caso. Bem, uma teoria normativa deontológica, diferentemente de uma teoria consequencialista, ela não define a correção de um ato apelando para certas finalidades, para os melhores resultados de se praticar ou não essa ação. Então, ela estabelece algum tipo de procedimento ou princípio para nos fazer ver que certas normas ou certas ações são prima facie corretas e devem ser praticadas independentemente de maximizarem, por exemplo, o bem para uma maioria. Então, aqui nós estudamos, por exemplo, uma certa reformulação da ética kantiana feita por Habermas e Apel, conhecida como
ética do discurso, ou ética discursiva, ou ética da discussão. Então, sugiro que, se vocês não lembrem exatamente como esse enfoque normativo é construído, que vocês voltem lá e assistam a lição indicada. Né? Mas estudamos também, por exemplo, a ética do respeito universal, do Ernest Tugendhat, que é uma ética baseada em direitos, que em alguma medida também reformula Kant, não tanto dando uma ênfase à universalidade, mas pensando mais na fórmula da humanidade, quer dizer, na consideração das pessoas como fins em si mesmas, que na linguagem, então, mais moderna, né, atual, nós falamos como se as pessoas, enfim, fossem portadoras de direitos e obrigações. E isso faria jus à ideia kantiana. Mas nós estudamos também certos enfoques que não são teorias baseadas em princípios, como as éticas consequencialistas e as deontologias, que são chamadas éticas de virtudes. Então nós vimos, por exemplo, a proposta do MacIntyre de reabilitação, em primeiro lugar, de uma ética aristotélica, né, claro, transformando-a também para o mundo atual, globalizado. Trabalhamos a discussão de se o cuidado é ou não uma mera virtude. Vimos que a ética do cuidado pensa para além, né, dessa forma de encarar os problemas morais. Vimos as críticas feministas, as primeiras formulações da ética do cuidado. E discutimos também brevemente algumas éticas asiáticas que, em geral, parecem ser muito mais formas de éticas de virtudes do que éticas de princípios ou de regras, sejam consequencialistas ou deontológicas. Muito embora, né, como vimos, há também essa discussão sobre a relação entre qualidade de caráter e regras nessas éticas. Né? Mas, em geral, enfim, o budismo e outros enfoques asiáticos são considerados éticas de virtudes. Bom, o que então essa seta está mostrando também é que foi a partir disso que, então, nas últimas 20 lições, nós aplicamos teorias normativas a problemas de bioética, de neuroética, de zoética, de roboética e assim por diante, né, procurando ver como os diferentes autores e as diferentes teorias abordavam determinados problemas morais cotidianos. Então, agora, para ilustrar, eu gostaria de lembrar, né, brevemente também, que nós começamos com a bioética. Eu fiz a distinção entre bioética geral, holística, mostrando que hoje, quando a gente pensa na bioética, não é uma reflexão sobre a vida como um todo, mas daqueles problemas, muitas vezes pontuais, das ciências biológicas, das ciências da saúde, que tratam de questões, por exemplo, como testes com seres humanos, né, testes científicos, por exemplo, para a produção de novos fármacos, vacinas e assim por diante. Claro, e também, tradicionalmente, há as questões do nascimento, da qualidade de vida, do final da vida, né, que são problemas relacionados com bioética. E aqui, como vimos, muito depende da teoria normativa que adotamos. Então, para ilustrar o problema que eu estava levantando em relação ao caráter aberto de certas discussões na ética aplicada, vamos lembrar, por exemplo, como Peter Singer pensa as questões de final de vida, a eutanásia. Sendo um utilitarista de preferências e defendendo do ponto de vista metaético, então, que a ciência é a única propriedade moralmente relevante, quando Peter Singer aborda as questões relativas, por exemplo, à eutanásia, ele procura mostrar que se uma existência, né, de uma pessoa ela é muito sofrida, que ela tem uma perspectiva curta de vida, com muita dor, que já viveu uma vida significativa e que manifesta a preferência de, então, morrer sem dor e sofrimento,
Então é isso que deveria ser permitido a ela do ponto de vista moral e, portanto, também do ponto de vista legal jurídico. Né? Então, Peter Singer, por exemplo, defende a eutanásia voluntária. Essa é uma típica solução utilitarista, quer dizer, se nós não temos condições, através das nossas ações, de maximizar o bem-estar e garantir uma vida boa para as pessoas, e se ao contrário, então, há apenas uma vida de sofrimento, seria moralmente permissível encurtar esse sofrimento. Bem, já autores que trabalham com uma ética normativa, que é baseada em princípios também, mas que é deontológica, por exemplo, Habermas, Rawls, tal, encaram os problemas bioéticos, biotecnológicos de uma forma diferente. Então, aqui, novamente, simplesmente para ilustrar, né, Habermas defende, por exemplo, que não seria moralmente permitido usar a engenharia genética para fins de melhoramento humano. Então, por exemplo, se diante de um diagnóstico pré-natal, né, se descobrisse que um feto tem uma doença, um embrião, aliás, tem uma doença, provável ou não, seria moralmente correto não implantá-lo, mas não seria moralmente correto usar positivamente engenharia genética e, por exemplo, fazer uma edição do genoma para melhorar fisicamente, psiquicamente esse indivíduo. Por quê? Porque para Habermas isso fere a assimetria que existe entre o designer, os pais, os genitores que escolhem e autorizam então o uso da engenharia genética e os filhos. Por quê? Porque tradicionalmente a moral trabalha com a ideia de que as relações igualitárias não podem ser rompidas. Né? Então, o uso da engenharia genética para fins de melhoramento seria moralmente proibido. Essa posição, por exemplo, ela foi criticada. Julian Savulesco, critica exatamente utilizando um tipo de utilitarismo parecido com o Singer. Né? Bem, então isso ilustra bem o seguinte problema. Dependendo da teoria normativa que se adote, nós temos soluções diferentes, aparentemente, para os problemas morais cotidianos. Uma exceção a isso é, na bioética especial, o enfoque baseado em 4 princípios. Então, lembremos só, quando nós tratamos da permissibilidade do uso de seres humanos em experimentos científicos, nós precisamos respeitar a autonomia, evitar o dano, tem um errinho de digitação aí, né? Maximizarmos a beneficência e darmos conta das questões de justiça. Bem, esse enfoque ele é interessante, né, porque ele estabelece uma forma mista de trabalhar, que conjuga tanto princípios deontológicos quanto teleológicos. Mas, em geral, ainda predomina, então, em outros domínios da ética aplicada, essa clivagem, esse dualismo entre, por exemplo, teorias utilitaristas ou teorias deontológicas. Esse é o caso, como a gente também estudou, na neuroética. Tudo depende de se a gente, então, procura estabelecer a utilidade, enfim, de certos tipos de tratamento psiquiátrico, por exemplo. Muitas vezes eles levam a relativizar os direitos das pessoas, né, que numa ética deontológica não seria permitido. Então, a discussão utilitarismo-deontologia se repete aí e tudo depende do enfoque normativo que se usa. Bom, sem entrar em muitos detalhes, vamos lembrar que esse também foi o caso na ecoética. Né? Tradicionalmente, uma visão utilitarista poderia muito bem dizer que o meio ambiente, a natureza tem valor puramente instrumental para maximizar o bem-estar humano.
Então, não haveria algo como o direito, né, os direitos de ecossistemas, há uma certa integralidade, um certo respeito, etc. Né? Essa mesma divisão aparece na zoética. Nós vimos que muitos utilitaristas, por exemplo, defendem que seria moralmente permissível nós usarmos carne para fins de alimentação, outros discordam. Quem trabalha com uma ética deontológica pensa que animais não humanos também já têm direitos, então deveria-se aí adotar uma posição abolicionista e assim por diante. E na última videoaula eu apresentei uma discussão sobre roboética, que novamente, quando discutimos a questão dos automóveis, né, sem motorista humano, como os algoritmos deveriam ser programados, a polarização entre consequencialismo e deontologia reapareceu. E assim em muitos outros domínios da ética aplicada, né? A nanoética, a infoética, há uma série de outros, né? Ética digital e assim por diante, que nós não temos tempo de trabalhar aqui todas, mas onde aparece esse mesmo problema, né? Como nós podemos dissolver aí essa divergência entre enfoques normativos aparentemente antagônicos. A questão, então, que eu gostaria de agora colocar, porque a partir desse momento, então, nós vamos trabalhar certas questões de ética prática ou ética na prática, diferentemente do que foi feito nas últimas 20 lições, quer dizer, simplesmente apresentando teorias normativas e o modo como elas, individualmente consideradas, resolvem as questões práticas. Nós vamos procurar agora, a partir da próxima videoaula, discutir se não é possível construir uma teoria normativa que supere as divergências entre consequencialismo, deontologia e ética de virtudes, em direção ao que nós poderíamos chamar de uma teoria tríplice, que na verdade tem sido proposta, né? E eu considero então isso extremamente relevante do ponto de vista ético e filosófico, né? Na medida em que isso supera o eventual relativismo que vem junto com abordagens, digamos, que são baseadas em manuais, quer dizer, se apresentam determinadas teorias normativas e o modo como elas resolvem questões bioéticas, ecoéticas, assim por diante. Então, um desafio nosso hoje é procurarmos superar essas divergências e buscar uma teoria normativa que mostre uma certa congruência em relação a problemas normativos. Né? Quer dizer, o modo como nós podemos tratar questões normativas. Uma contribuição extremamente relevante foi feita por Derek Parfit num livro chamado On What Matters. Eu gostaria de apresentar aqui o modo como ele procura argumentar que modelos deontológicos e consequencialistas não são necessariamente incompatíveis. Então, claro, ele toma dois modelos deontológicos, uma ética kantiana, claro que não a do Kant propriamente dito, né, mas um tipo de construtivismo kantiano, e o contratualismo de Scanlon, que diz que os atos são corretos se eles não seriam recusados por pessoas razoáveis. Então, essas duas teorias deontológicas, segundo Parfit, podem e são compatíveis com uma forma sofisticada de consequencialismo. Então ele chama a teoria dele de teoria tríplice, né, porque exatamente como ele metaforicamente diz, as pessoas estão subindo a montanha por lados diferentes e querem atingir o cume, e o cume seria a proposta que ele tem a fazer de uma teoria tríplice, cuja tese principal em termos normativos é a seguinte: um ato é errado se e somente se
ou somente quando tais atos não são permitidos por algum princípio que é um dos princípios que, sendo leis universais, fariam as coisas irem da melhor forma, então que é claramente o princípio utilitarista, que diz que os resultados de um ato precisam ser otimizadores. Em segundo lugar, um dos princípios que, sendo leis universais, todos poderiam racionalmente querer. Esse é claramente o modo como ele entende a ética kantiana. Nós devemos seguir máximas ou normas ou princípios que todos possam querer. E, finalmente, o elemento contratualista, que diz que um princípio que ninguém poderia razoavelmente rejeitar. Então, seja adequado ou não, essa teoria seja, enfim, verdadeira ou não, ela é a proposta mais atual que nós temos de superação das divergências das teorias éticas normativas. Então, como a gente vai ver na próxima videoaula, eu vou partir dela e vou propor uma reformulação de alguns aspectos para a gente procurar mostrar que é possível, sim, estabelecer um princípio ético primeiro e, a partir dele, então, resolver certos problemas de ética aplicada, sejam de problemas de bioética, de ecoética, de zoética, roboética e assim por diante, sem a gente pressupor uma espécie assim de opção mais ou menos gratuita, por uma teoria normativa ou por outra. Quer dizer, aqui a gente mostraria de fato uma certa congruência entre teorias normativas. Então convido vocês, dentro desse espírito, então, a assistirem à próxima videoaula, onde eu vou apresentar uma espécie então de revisão dos pontos positivos e negativos de cada um dos enfoques normativos, e aí vou propor uma espécie de primeiro princípio que vai guiar então as discussões mais práticas que nós vamos fazer na ética daqui para frente. Obrigado por hoje, até lá.